Agradeço a Vossa Excelência e convido o Dr. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto para proferir a sua manifestação por José Vanderlei Nogueira. Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua manifestação. Está com a palavra. Eminente presidente, prefacialmente eu pediria a juntada do subestabelecimento, mercê do qual eu recebo poderes para falar em nome de Vanderlei Nogueira. Eminente presidente, eminentíssimos senhores ministros, senhoras ministras, douto procurador-geral eleitoral. O caso submetido ao descortino da Corte nessa noite, ele é bastante interessante. A matéria fática já foi bem delineada no relatório levado a efeito pela ministra Luciana Lossi e na brilhante sustentação oral da doutora Maria Cláudia Buchianeri, de maneira que Vanderlei Nogueira pede vênia apenas para sustentar o indeferimento do registro de candidatura de Glauber e não as demais questões periféricas que são objeto de recurso autônomo e sobre as quais não há tempo para tergiversar. Bom, em função disso, é preciso gizar que Glauber foi condenado justamente por apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. Esse crime é nada mais, nada menos do que o crime mais grave da norma de regência de prefeitos e vereadores, recebendo por isso mesmo a reprimenda mais grave, de 2 a 12 anos. Sustenta o recorrente Glauber que, em virtude do reconhecimento de prescrição penal, em decisão individual do ministro Múrcio, que não foi atacada pelo recorrente em embargos de declaração, mercê dos quais o recorrente poderia trazer a lume os esclarecimentos que apenas agora vieram à tona, esclarecimentos que também foram objeto de 2 petições intempestivas, formuladas uma no próprio recurso especial e outra na reclamação, da qual desistiu o recorrente Glauber. Portanto, a decisão proferida na reclamação é ato jurídico de nenhuma valia e de nenhuma forma pode ser objeto de consideração de Vossas Excelências. A tese foi corretamente afastada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, porque a pena de inabilitação realmente, conforme o disposto no artigo 1º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 201, é consequência distinta da pena privativa de liberdade. Os fundamentos do acórdão recorrido são suficientemente robustos, né, a afastar o deferimento do registro, mas há alguns pontos que precisam ser ainda bem assinalados. Primeiro, não se pode perder de vista que o direito eleitoral é regido por outros valores, valores éticos e objetivos autônomos em relação às normas de natureza penal. Segundo, processo penal e processo eleitoral têm diferenças bastante diversificadas, à luz, inclusive, da interpretação levada a efeito pelo Supremo a partir da exegese da Lei Complementar 135. O próprio Supremo já gizou o fato de que inelegibilidade não é pena. Além disso, a norma de regência eleitoral, ela deixa evidente que o prazo de inelegibilidade não coincide absolutamente com o prazo de condenação criminal. A própria lei diz que a inelegibilidade é contada desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da pena. Além disso, é interessante assinalar, à luz do princípio da independência de instâncias, que só há comunicação entre a decisão levada a efeito no juízo criminal e a condenação levada a efeito, seja no juízo civil, seja no juízo administrativo, seja no juízo criminal, quando há das duas uma, ou negativa de autoria ou negativa da materialidade do fato. No caso concreto, não houve a falada absolvição. Houve o reconhecimento de prescrição. Isso é algo absolutamente diferente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ela tem se pronunciado no sentido de que a esfera administrativa, por exemplo, só se subordina à penal na hipótese de sentença absolutória que reconheça a não ocorrência do fato ou negue a autoria. Há diversos precedentes nessa linha de entendimento. Eles estão referidos à folha 5 do memorial entregue na tarde de hoje a Vossas Excelências.
Assim, pergunta-se, se a absolvição criminal pode gerar efeitos cíveis e administrativos, por que não efeitos notadamente eleitorais? O STJ efetivamente já reconheceu que a decretação da prescrição da pretensão punitiva pode gerar efeitos desfavoráveis ao réu na instância administrativa. Há um precedente muito interessante do ministro Mauro Campbell Marques, referido à folha 6 do memorial, no sentido de que, aspas, a parte recorrente foi condenada na esfera criminal, exatamente o que ocorre aqui nos autos, embora tenha sido extinta a sua punibilidade pela prescrição, nos termos do artigo 109.5 e 114, ambos do Código Penal. Assim, não houve absolvição na esfera criminal quanto à negativa de autoria ou ausência de materialidade, hipótese em que haveria exclusão dos efeitos também na seara administrativa, mas de tão somente exclusão da punibilidade em virtude de prescrição. Portanto, Excelência, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, ela se revela consentânea com os ditames da razoabilidade e dos princípios que norteiam e que são muito caros ao direito eleitoral, mormente em se tratando especificamente de crimes contra a administração pública, a pressuporem não só a materialidade delitiva, como a autoria criminal, incompatíveis com a gestão da coisa pública. A eminente ministra Luciana Lócio, não bastassem todos esses fundamentos, agregou um último fundamento, que é um verdadeiro tiro de misericórdia na tese sustentada pelos ex-adversos. Sua Excelência, a indeferir, a liminar, na medida cautelar que visava emprestar efeito suspensivo ao recurso ora em julgamento, sustentou, aspas, que conforme entendimentos do STJ e do Supremo, a pena de inabilitação prevista no decreto revela-se autônoma em relação à pena privativa de liberdade e sua prescrição tem lapso temporal distinto. Embora a quinta e a sexta turma ainda não tenham fincado certeza acerca desse tema, há inúmeros precedentes na mesma linha referida pela eminente ministra Luciana Lócio. A folha 7 do memorial, há um precedente do eminente ministro Dipp, de 2012, há também um precedente não referido no memorial, mas ora referido da tribuna da eminente ministra Laurita Vaz, de 30 de maio de 2012, no sentido de que as penas de perda do cargo e de inabilitação por exercício de cargo ou função pública, previstas no decreto, são autônomas em relação à pena privativa de liberdade, sendo distintos os prazos prescricionais. E, embora haja essa divergência entre turmas do tribunal, tal divergência não ocorre no Supremo Tribunal Federal. Há um precedente não de 2009, como referido pela eminente doutora Maria Cláudia Buchianeri, mas sim de 2011, da lavra do ministro Dias Toffoli, no sentido seguinte: prescrição da pretensão punitiva estatal, não ocorrência, pena de inabilitação por exercício de cargo ou função pública independente e autônoma em relação à pena privativa de liberdade conjuntamente aplicada. Logo, Excelência, se a pena de inabilitação é de 5 anos, ela prescreve em 12, e nem de longe se assegura, nesse ponto, a extinção da punibilidade, mormente no sentido de assegurar a gestão da coisa pública por quem condenado por um crime de tamanha gravidade. Com essas breves considerações, eminente presidente, eminentes senhores ministros, pugnas pela manutenção do indeferimento do registro de Glauber. Obrigado. Peço a Vossa Excelência, conceda a palavra ao senhor Procurador-Geral Eleitoral, doutor Roberto Gurgel. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora advogada, excelentíssimo senhor advogado. A questão central foi muito bem delimitada, seja no voto, no relatório feito pela eminente ministra Luciana Lócio, seja nas sustentações orais agora produzidas. E qual é essa questão central? É, evidentemente, a discussão se estabelece em torno
do reconhecimento da prescrição. O candidato a prefeito, Glauber Barbosa de Castro, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará por crime de responsabilidade previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Decreto-Lei 201 de 67. Foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e também à inabilitação para o exercício de cargo ou função pública eletiva ou de nomeação pelo prazo de 5 anos. Sustenta-se que, com base na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e antes pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que a prescrição se teria consumado, em razão, isso no que diz respeito especificamente à pena privativa de liberdade. É evidente, entretanto, que a pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública pelo prazo de 5 anos não foi atingida pela prescrição. Na verdade, como acabou de mencionar o eminente advogado da tribuna, a prescrição se daria apenas, ou se dará apenas, em 12 anos, período ainda não atingido entre os marcos prescricionais previstos no artigo 117 do Código Penal. E por que isso não se verificou? Porque, efetivamente, as penas de perda de cargo e de inabilitação para exercício de cargo ou função pública são autônomas em relação à pena privativa de liberdade. E essa autonomia decorre da sua natureza, da sua previsão por expressa disposição legal e natureza que, com todas as vênias devidas, não é afastada pela circunstância de ter havido uma referência equivocada a de que se trataria de pena acessória. Evidentemente, esse equívoco não tem a força de modificar a natureza desta pena. O entendimento não desconhece a Procuradoria-Geral Eleitoral, que há uma decisão de setembro de 2012 do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura, no sentido de que não subsistiria a inabilitação para cargo ou função pública diante do reconhecimento da prescrição da pena privativa de liberdade. Tal entendimento, entretanto, ao ver do Ministério Público Eleitoral, é ainda entendimento isolado, já que é farta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e depois, como veremos, do Supremo Tribunal Federal, no sentido da autonomia da inabilitação, da perda de cargo, da inabilitação para exercício de cargo ou função pública em relação à pena privativa de liberdade. Entre muitas estaria da relatoria da eminente ministra Laurita Vaz o recurso especial 945-828 do Paraná, em que Sua Excelência assevera na ementa que as penas de perda do cargo de inabilitação para exercício de cargo ou função pública são autônomas em relação à pena privativa de liberdade, sendo distintos os prazos prescricionais. E menciona precedentes, só neste acordo da eminente ministra Laurita Vaz, são mencionados 6 precedentes do Superior Tribunal de Justiça, de relatorias diversas, ministro Paulo Galotti, ministro Félix Fischer, ministro Zé Arnaldo da Fonseca, ministro Gilson Dipp, e bem como 2 do Supremo Tribunal Federal, a que nos referiremos em seguida. Também há uma decisão de março de 2012 do ministro Sebastião Reis Júnior no mesmo sentido, o agravo regimental no recurso especial 401-723. No Supremo Tribunal Federal, outro não é o entendimento. Na verdade, a partir de um
do julgamento da questão de ordem no agravo de instrumento 379-392 da relatoria do ministro Itamar Galvão, a Corte Suprema fixou-se no entendimento de que a pena restritiva de direito possui natureza independente e autônoma em relação à pena de multa, prescreve a seu tempo, não sendo alcançada pela prescrição desta. Também a ministra Helen Grace, no HC 87.375, no mesmo sentido. E bem mais recentemente, da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, temos o agravo regimental, no agravo de instrumento 742, sendo Paraná, de cuja ementa consta que a pena de inabilitação para cargo ou função pública prevista no parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 201 de 67 é independente e autônoma em relação à pena privativa conjuntamente aplicada, sendo que seus prazos prescricionais são distintos. E em seu voto, observa o ministro Dias Toffoli, na linha de entendimento firmado nesta Corte, a pena de inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício de cargo ou função pública eletivo de nomeação prevista no artigo 1º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 201, possui natureza independente e autônoma em relação à pena privativa de liberdade conjuntamente aplicada. Assim, a prescrição desta última, que já foi reconhecida pelo Tribunal de Origem na Espécie, tal como se verifica no caso dos autos, não alcança a prescrição da pena restritiva de direito que prescreve em prazo próprio. E, evidentemente, não parece parece à Procuradoria-Geral que a circunstância de a decisão do Superior Tribunal de Justiça não ter feito referência à pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública não produz o efeito de que se estenda o reconhecimento da prescrição à pena de inabilitação quando a prescrição foi claramente declarada apenas e tão somente em relação à pena privativa de liberdade. A leitura do despacho, da decisão do ministro Jorge Mussi, deixa bem evidente tal aspecto. Com estas considerações, pede à Procuradoria-Geral Eleitoral que seja mantida a decisão que negou o registro do candidato. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra à ministra relatora.